Solicito a senhora secretária para que proceda a leitura da matéria recebida pela mesa. Projeto de Lei número 047 de 2020, 18 de dezembro de 2020, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a criar novo elemento de despesas, orçamento vigente, ápice e crédito suplementar de redução orçamentária em favor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no valor de R$100 mil para atender às demandas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e adota as providências. Artigo 1. Fica o Executivo autorizado a criar, no corrente exercício financeiro, novo elemento de despesa na unidade orçamentária abaixo descrita e ápice crédito suplementar especial por redução orçamentária no valor de R$100 mil, em consonância do artigo 41, artigo 42 e artigo 43 da Lei nº 4.320 de 64 e Lei Orçamentária Municipal em vigor. Cria-se um novo elemento de despesa e abre-se crédito adicional suplementar especial. Suplementação, novo elemento de despesa, SEMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, recursos de Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, recurso funcional, programática, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Reduzido 60, elementos de despesa, 3.9030, material de consumo, R$100 mil. Artigo 2. O recurso para o presente crédito especial é proveniente da redução orçamentária do item abaixo relacionado. Redução. SEMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, recurso do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, funcional programática 12.361.0004.2022, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, reduzido 60, elementos de despesa 3.9039, outros recursos, pessoa jurídica no valor de R$100 mil. Artigo 3º. O recurso para a cobertura do crédito acima aberto será proveniente de dotação orçamentária da mencionada secretaria, utilizando-se de seus recursos orçamentários já previstos na funcional programática citada no artigo 2º desta lei. O Poder Executivo, mediante o decreto, regulamentará a funcional programática a natureza da despesa, suplementando o órgão e a unidade orçamentária supracitada conforme a previsão do artigo 42 da Lei nº 4.320 de 1964. Célio de Jesus Lange, prefeito do município de Jurupá. Parecer técnico-jurídico. O excelentíssimo senhor prefeito municipal Célio de Jesus Lange, no uso de suas atribuições constitucionais, demais legislações pertinentes, encaminhou o presente projeto de lei a este Poder Legislativo para apreciação e aprovação. Quanto à competência constitucional do ilustre prefeito inerente à matéria, tem a previsão do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. O presente projeto de lei tem como objetivo a autorização do Poder Executivo a criar novo elemento de despesa e orçamento vigente, abre-se crédito suplementar de redução orçamentária em favor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no valor de R$100 mil, para atender às demandas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Fundamentação do parecer jurídico prerrogativa prevista no artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Estabelece que o advogado é indispensável da administração pública, sendo inviolável dos seus atos e manifestações no exercício de sua profissão. Conforme relatado, o projeto de lei número 047 de 2020 visa a autorização do Poder Executivo a criar créditos elementares de despesa no orçamento vigente, abre-se crédito suplementar por redução orçamentária em favor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no valor de R$100 mil para atender as demandas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte. Os créditos suplementares são modalidades de crédito adicionais destinados a reformar
a reforçar a dotação orçamentária para despesas insuficientes dotadas na lei orçamentária. Artigo 40, são créditos. O propósito prevê a lei número 4.320 de 1964. Artigo 40, são créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas da lei orçamentária. Assim, os projetos de lei relativos ao plano plurial e às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e os créditos adicionais são apreciados por comissão permanente da Câmara, a qual caberá examinar e emitir o parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. A conveniência da oportunidade da abertura de crédito adicional deve ser analisada assiduamente pelos excelentíssimos senhores excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal, vetada qualquer manifestação dessa Procuradoria Jurídica neste ponto. Porém, muitos acham que a transposição, remanejamento ou transferência e o mesmo que intercambiar dotação entre elementos de despesa ligados à mesma categoria de programação, entendida esta, nesse caso, como tipo mais próximo de ação concreta de governo que pode ser uma atividade, um projeto ou operação especial. A partir desse raciocínio, sobredita troca orçamentária dispensaria a autorização legal, não onerando pela consequência o percentual concedido de forma genérica no diploma orçamentário, tampouco solicitando específico instrumento legal ser esgotada aquela margem prévia. Em suma, essa transformação seria feita pelo decreto do chefe do Poder Executivo ou instrumento semelhante dos demais poderes estatais. Aconteceria bem pois se a pergunta entre os objetos do gasto significa remanejamento, transposição ou transferência, e desde que essas três figuras pedem especificamente somente quando mobilizadas distintas, diversas categorias de programação, então conclui sob dita linha de pensamento que, em sentido contrário, desnecessária a autorização do Parlamento se o intercâmbio acontecer dentro da mesma classe programativa. Se assim fosse, dispensaria amparo legal, ato financeiro de subtrair recursos do elemento, sentenças judiciais para reforçar o atinente, desde que ambos fizessem parte da mesma atividade, por exemplo, a operação de administração geral do município. De todo modo, parece-nos muito severo e imediato parecer desfavorável contra o prefeito que se fundamentou na prática que há muito realizada pelos contadores públicos do país. Em outras palavras, à vista da missão pedagógica, que cada vez mais se instala ao lado dos tribunais de conta, é preciso antes ensinar o caminho certo para só depois efetivar a punição que hoje conduz quase sempre à ineligibilidade do agente público. Assim mostra-se o equívoco de igualar transferência, remanejamento e transferência de permuta orçamentária em um mesmo grupo de programação, além de propor solução para as dificuldades que essa compensação enseja na administração financeira dos municípios. Feita essa preliminar, há de se dizer que a Constituição de 1988 dispõe formas de modificar o que foi antevisto na Lei de Orçamento Anual. Eis os institutos de transposição do remanejamento da transferência exigir diploma autorizado específico. São vedados. Vejamos, artigo 167. A transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria programática para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Põe-se aqui o estorno de verbas que referiam às anteriores constituições do Brasil. De se ilustrar que, a modo de transcrita, a norma categoria de programação abrange distintas classificações de gastos públicos, a economia subdividida nas categorias correntes e capital, também de caráter programático, descompensa a função, subfunção, programa, atividade, projeto e operações especiais. Da outra banda, prevê a Lei 4.320 da Lei desde 1964 que o orçamento possa ser alterado no decorrer de sua execução por créditos adicionais
desdobrados por 3 espécies, suplementar, especial e extraordinário. Sob tal dinâmica, os créditos suplementares e especiais precisam revelar sua fonte de abertura, sendo que, para o caso, ora em debate intensa, anulação parcial ou total de outras dotações. Inciso 3º, 1 do artigo 43 daquela disciplina financeira. O remanejamento é para entender que a reforma administrativa que exige recolocação de verbas em um órgão para outro, inclusive de integrantes da administração indireta. Exemplo, a extinção da Secretaria de Cultura e a encapação das suas atividades pela Secretaria de Educação. Decididamente, uma operação muito se assemelha ao crédito adicional, esvaziamento total ou parcial de sua dotação. De qualquer modo, essa tríade constitucional não pode aumentar o total fixado na lei orçamentária. Há importância política, operacional, transposição, remanejamento e transferência. Faço concluir que essas formas diferem e muito mera permuta entre os objetos de gasto da mesma categoria de programação. Tanto é assim que, para a Constituição, se usam daqueles 3 elementos quando realocados a lei própria, recurso para outros órgãos ou ocorrem mudanças programáticas da mesma célula do governo. Daí é apreciado que tal se consuma quando há mudança nas políticas do governo e na vontade dos governantes dos objetivos originais da lei orçamentária anual. Vai daí que, modificando nas políticas públicas, solicita o exame particular de interesse público do Legislativo, e não as margens genéricas difusas da lei orçamentária anual, o qual, via de regra, escoram os créditos suplementares. Em resumo, o que foi introduzido por uma lei orçamentária só pode ser mudado por outra lei formal. Eis aí a hipótese que solicita bastante atenção dos responsáveis pelo controle interno, portanto, créditos adicionais não podem suprir contextos próprios de debatida tríade constitucional de colocação orçamentária. Autorizado sempre por lei específica e transposição de remanejamento a transferida e a transferência, qualquer uma desses institutos não pode ser autorizado de forma prévia e genérica na própria lei orçamentária, própria lei do orçamento anual, visto que o princípio orçamentário da inclusividade se escapa na abertura de crédito suplementar e operações de crédito ainda por antecipação da receita. Do contrário, estaria inserida a matéria estranha no orçamento. Com efeito nos termos 176, inciso 6 da Constituição Estadual, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários existe sempre lei específica, e não a genérica, margem da lei do orçamento para créditos suplementares. Neste ponto, vale reiterar aquele trio constitucional que nada tem a ver com crédito adicional e, no âmbito deste, tampouco o intercâmbio entre elementos de despesas fixados na mesma categoria de programação. Então, a troca orçamentária entre esses elementos de despesa não é transferência, transposição ou remanejamento nesse cenário. Tal movimento só pode mesmo ser crédito adicional por anulação parcial ou total de dotação orçamentária previsto antes descrito no inciso. Terceiro, a do artigo 43 da Lei nº 4.320 de 1964. Disso decorrente, sobre a dita permuta, crédito adicional que onera sim o percentual prévio e genérico da Lei Orçamentária Anual. E desde que, esgotada tal margem, há de se solicitar ao órgão legislativo licença para abrir o necessário crédito adicional. Do contrário, restaria afrontando o artigo 167 da Constituição. São vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Todavia, abrir crédito adicional toda vez que permutados elementos de despesa por centro bem dificulta a execução orçamentária, levando-se em consideração várias cortes de contas exigem o cumprimento do artigo 5º da Lei nº 4.320 de 1964, quer dizer, o gasto
até o nível do elemento, não se limitando como quer a Secretaria de Tesouro Nacional. Pensam assim aqueles tribunais para dar eficácia à lei e aos princípios da transparência e das especificações da justiça. Então, sobretudo, para os governos locais, não se pode dizer que o detalhamento por elemento de gasto é providência acessória ante a prevalência operacional da classificação programática. Conclusão. Sob pena de afronta ao princípio orçamentário, exclusivamente, a lei de orçamento anual não pode autorizar de forma prévia e genérica margens para transposição, remanejamento e transferência. Não se pode utilizar crédito adicional quando a situação exige aquele trio constitucional, vez que esse indica alteração nas políticas de governo e sempre exigir lei específica e não as margens prévias, genéricas e difusas da lei orçamentária. Já o crédito adicional só pode remediar imprevisões, omissões e erros quando se elabora o orçamento, sendo certo que a espécie suplementar pode se escoar por simples decreto executivo naquelas margens. Assim, tendo ir a transposição, remanejamento e transferência, respaldam mudanças na política do governo. Incorreto dizer que tais institutos são para suportar o intercâmbio das dotações entre elementos de despesa e de uma mesma ação governamental, seja pela atividade, projeto ou operação especial. Neste sentido, sobre a dita permuta, é sim um crédito adicional por esvaziamento parcial ou total, e outra dotação que também solicita autorização legal, que, pela margem prévia da lei do orçamento, quer mediante diploma específico. Ante o exposto de tudo mais, consta no presente processo, recomenda à presidência da Câmara a rejeição do projeto número 47 de 2020, em termos do artigo 2 e seus incisos do regimento interno, observando as disposições legais, mediante impedimentos em se autorizar o presente projeto, a fim de eximir e acarretar inconstitucionalidade por onerar a administração pública para a criação de um novo elemento de despesa no orçamento vigente. Por fim, cabe ressaltar que a emissão do parecer dessa assessoria tem fundamento no regimento interno e se trata de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo, não vinculado aos vereadores e a sua motivação ou conclusão. É o nosso parecer no PA 19 de dezembro de 2020. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, somos de parecer favorável quanto à aprovação do projeto de lei número 047. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2020. Comissão Permanente de Justiça e Redação, somos de parecer favorável quanto à aprovação do projeto de lei número 047 de 2020. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2020. Nós da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças somos de parecer favorável quanto à aprovação do projeto de lei número 047 de 2020. Somos de parecer favorável, sala das comissões, 21 de dezembro de 2020. Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social e Desporto, somos de parecer favorável quanto à aprovação do projeto de lei número 047 de 2020, 21 de dezembro de 2020. Nós, da Comissão Permanente da Agricultura e Meio Ambiente, somos de parecer favorável quanto à aprovação do projeto de lei número 047 de 2020. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2020. Coloco o projeto de lei 047/2020 em discussão.
O vereador que quiser se pronunciar tem um tempo de 3 minutos. Coloco o projeto de lei 047/2020 em votação. O vereador que parecer favorável permaneça como estão e os favoráveis se manifestem. Parecer contrário se manifesta. Votar então favorável ao projeto de lei 047. Não havendo mais nenhuma matéria a ser deliberada, declaro essa sessão encerrada. Amém.